Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de inteligência artificial, mais um algoritmo de busca cega, que é a busca de custo uniforme. E vamos ver se ao final desse vídeo vocês vão concordar comigo que esse nome não faz muito sentido, custo uniforme. Vamos ver. Até então, a gente descobriu, né, um jeito de resolver problemas em IA, que é modelar o problema como um grafo, né, onde cada nó do grafo representa uma situação do mundo. E o jeito de mudar a situação do mundo é fazendo ações nesse mundo. Então, duas situações diferentes são conectadas por uma ação, né? Uma ação leva o mundo de um estado para outro. E então, se a gente bolar uma sequência de ações, ela corresponde, né, a um caminho entre o estado inicial e o objetivo, né? Como o mundo estava e como a gente quer que ele fique. E os algoritmos de busca, então, a ideia é encontrar esse caminho do estado inicial até o objetivo, de preferência o caminho mínimo, né? Se puder ser o menor caminho possível ou de menor custo possível, melhor. E a gente viu vários algoritmos que as diferentes estratégias de gerenciamento da fronteira, né, a fronteira que separa, né, os nós expandidos, que é a parte consolidada e conhecida do grafo, da parte desconhecida. Né, e cada nó na fronteira é um candidato a ser expandido. E aí o jeito de expandir, né, os candidatos gera os diferentes algoritmos. Né? Por exemplo, a busca em largura, se a gente implementar a fronteira como pilha, né, o último a sair, o último a entrar é o primeiro a sair, a gente gera o comportamento de busca em profundidade, né, cuja analogia é uma fuga de labirinto. Né, eu ir o mais longe possível que eu conseguir, e se não der certo, eu volto e tento o caminho vizinho mais próximo possível. Então, nesse grafo aqui, né, seguindo essa ideia, começando em A, né, expandiria A, depois B, depois D. Né, eu tentei ir o mais fundo possível, cheguei num beco sem saída. Então, volto, expando E, H, outro beco sem saída. Então, eu vou testar o próximo caminho possível, C e F. Chegou no objetivo. Né? Então, implementar a fronteira como pilha gera esse comportamento. Só que a busca em largura tem aquela deficiência, né, que se o grafo for infinito, vamos supor aqui que D tenha uma sequência infinita de sucessores, a busca em largura vai, né, pode expandir aqui, expandir A, B, depois D, e aí vai, entra aqui, tenta achar o fundo do grafo, um grafo infinito, e não tem saída, né, e aí se perde ali. A ideia, então, da busca com aprofundamento iterativo, para lidar com isso, é ir limitando a profundidade máxima e tentando buscas em profundidade com essa profundidade máxima. Então, tenta busca com profundidade máxima 1, né, supondo que o início é A e o objetivo é F, e aí se não der, tenta profundidade máxima 2, se não der, tenta profundidade máxima 3, e agora vai dar, né, na ordem de visitações da busca em profundidade, A, B, D, depois E, depois C, depois F. Essa seria a execução. Certo? Então, essa é a busca com aprofundamento iterativo. E eu deixei para o final a busca em largura, né, na revisão, no final da revisão, busca em largura, que a ideia aqui, quando a gente explora o grafo em camadas, né, primeiro visita o início, depois quem está à distância 1 dele, depois quem está à distância 2 dele, a ideia é se afastar o mínimo possível da origem, né? Só que esse mínimo é entendido como o número de saltos, né? O número de nós. Então, eu me afasto um salto da origem, depois afasto 2 saltos, depois 3 saltos. A gente vai aproveitar essa ideia, tá? Só para completar aqui, ao implementar a fronteira como fila, a gente gera esse comportamento de busca em largura, certo? E o que acontece? A busca em largura dá o caminho com o menor número de saltos da origem, porque ela se afasta sempre o menor número de saltos. Né? E nesse caso aqui, né, começando em A busca em largura expandiria primeiro B e C, e agora estariam na fronteira, né, o D, vou marcar com um Fzinho aqui de fronteira, e o F. Né? Então, ele expandiria o D, que iria sair da fronteira e adicionar o E na fronteira, e depois ia expandir o F. Então, o caminho que ele encontrar era esse aqui, né, passando por C, o F passando por C, que tem custo 51, mas é só 2 saltos. Né? O outro caminho tem 4 saltos, mas tem custo 4, que é bem menor. A gente gostaria, né, então, de ser possível descobrir esse caminho de custo 4.
Mas como a busca em largura não faz isso, esse caminho de 2 saltos seria mínimo se todos os custos do grafo, né, se aqui em vez de 50 fosse 1, todo o grafo tivesse todos os custos iguais, ok? Então a gente tem um algoritmo que faz isso, né, a busca de custo uniforme, e aí ela é usada para quando o grafo não tem custo uniforme, quando o custo do grafo varia, né, não tem custo unitário, quando o grafo é heterogêneo. Então, se a busca em largura dá o caminho com o menor número de saltos, a busca de custo uniforme dá o caminho com o menor custo. Dá o caminho com o menor custo. Estou completando a frase aqui, né? O CS dá o caminho com o menor custo. O CS do inglês Uniform Cost Search. E como a busca em largura dá o caminho, se afasta o menor número de saltos da origem, a busca de custo uniforme, analogamente, né, se afasta com o custo mínimo da origem. Então, né, completando ali, a busca de custo uniforme dá o caminho com menor custo por se afastar com o custo mínimo da origem. Né, e esse caminho é o mínimo, dadas algumas condições aqui na letra miúda que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então, dentro do nosso algoritmo geral, a busca de custo uniforme também se encaixa nele. Né, aqui a gente sempre tem a questão, né, de retirar algum nó da fronteira. E qual a estrutura de dados que implementa esse comportamento? O nosso algum nó aqui é o nó de menor custo. E a gente pode fazer isso, né, percorrendo a fronteira e vendo o custo de cada nó, a distância da origem até cada nó. Tá? Não é o custo, não é a menor aresta, não. Não vamos confundir aqui, não é a menor aresta. É o custo desde a origem. Eu quero o custo, já que eu quero me afastar o mínimo possível da origem, né, não importa se tem 1 milhão de nós entre a origem e o nó da fronteira, mas se ele for o de custo menor, eu vou expandir ele. Tá? Mas eu posso percorrer toda a fronteira e achar o nó de menor custo, mas tem uma estrutura de dados mais eficiente que faz isso. Se vocês lembrarem aí da aula de estruturas de dados, qual que é essa estrutura? Peguem o livro aí, o Cormen, dá uma olhada aí, pausa o vídeo e vem com a resposta. Acertou quem disse fila de prioridades. A fila de prioridades que é implementada eficientemente, no nosso caso aqui, a gente quer o menor custo, com min-heap, ok? Então, para retirar o nó de menor custo da fronteira, se ela for implementada com o min-heap, vai ser um jeito mais eficiente de fazer isso, né? Que tira o elemento do topo e rearranja o heap. Isso em tempo logarítmico, que é bem menor do que tempo linear para percorrer toda a fronteira, se ela fosse uma lista, ok? Então, e esse custo aqui, lembrar, né, eu falei no slide anterior, mas é o custo desde a origem, tá? Então, a gente tem que armazenar esse custo desde a origem.